Here I go! Penis! Três palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tchalalalalalalalalá. Aê! E aí, família maravilhosa, graça e paz a todos vocês. Hoje o nosso programa vai trabalhar, está trabalhando em cima do departamento infantil. E eu vou mostrar um vídeo aí do Super Mario que visitou todas as salas da igreja de crianças. Aqui na nossa igreja, o nosso departamento infantil começa aqui no nosso primeiro andar. Eu vou mostrar para vocês todas as salas, como funciona, como é que eles fazem para recepcionar as nossas crianças. E aqui nessa sala, de 9 a 11, onde temos louvor, temos a palavra, nós oramos pela criança. A mesma coisa que acontece no culto lá embaixo, acontece aqui, onde elas são também edificadas com a palavra. Aquela sala lá do nosso auditório é a maior que nós temos. Nessa parte de baixo aqui nós temos outras salas também. E aqui está o berçário, onde eu vou mostrar para vocês. Pessoal, aqui nós temos outras salas também maravilhosas, onde pegamos crianças de 3, de 4, de 5, de 6 para as nossas crianças. De cima do segundo andar, nós temos sala de 5 a 6, de 7 a 8 e de 9 a 10. 9 a 11. Vamos fazer silêncio que estão assistindo o vídeo. Então, pessoal, daqui a pouco a gente volta para mostrar outra parte do departamento infantil. Vocês viram aí um vídeo maravilhoso que a gente fez essa filmagem no departamento infantil. Para tudo isso funcionar, a gente tem esse trio aqui poderoso dessas meninas que faz com que esse trabalho funcione. E eu estou aqui com uma pessoa chamada Juliana Borba, que ela é supervisora e líder do departamento infantil da igreja sede aqui em Campina Grande, casada com o pastor Tiago Borba. E é mãe do Samuel. Ju, graça e paz. Olá, pessoal. Uma alegria estar aqui. E realmente o departamento infantil tem um espaço especial no meu coração. Eu sei que é muito importante ter um bom departamento infantil. Eu sou fruto de um departamento infantil bem estruturado. E realmente eu me sinto privilegiada, muito honrada de fazer parte de tudo isso. E esse tempo que nós teremos vai ser muito precioso.
Isso mesmo. E nós estamos também com a Lúcia Diniz, né? Que é a vice da Jô, lá na nossa igreja, que é pedagoga, e trabalha na área de psicologia também, né? Graça e paz. Graça e paz, pastor Abraão. É com alegria que eu recebo esse convite de estar aqui falando um pouco do nosso departamento, de como ele tem crescido, tem se desenvolvido nesse tempo. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz em poder contar com a nossa equipe e contar com os pais. Isso, Alusca. Uma honra para a gente ter vocês aqui. E também estamos com a nossa irmã Débora, que ela é supervisora do DI e líder do departamento de inclusão da nossa igreja. Olá, Débora. Olá, pessoal. Estou muito feliz em estar aqui com vocês. Vai ser um tempo maravilhoso, porque está no coração do Pai, incluir a todos. Então, a nossa conversa hoje vai ser espetacular, porque onde Ele está presente, tudo tem que ser espetacular. Isso mesmo. E tem uma pessoa que está conosco também online, que é a nossa irmã Jane. Ela é professora da Escola de Ministro Rema. Ela trabalha junto nesse assunto aí. Olha ela ali. Que maravilha, Jane. Seja bem-vinda. É lá do Verbo da Vida, lá de Americana, em São Paulo. E é casada com o pastor Fábio. Olá, Jane. Isso. Conta aí. Oi, pastor. Seja bem-vinda. Oi, meninas. Obrigada, pastor. Eu acho que o nosso sentimento é exatamente esse. O meu sentimento é o que essas meninas falaram mesmo. É uma honra estar falando sobre o departamento infantil. Isso é um canal de Deus para incentivar, motivar, levantar. E eu acredito que quem ouvir essas entrevistas de hoje à tarde não vai ser mais o mesmo. Em nome de Jesus. Aleluia, Jane. Que bênção. Eu quero fazer a primeira pergunta a Ju, ou a Juliana Borba, né? Mas para nós é a Ju. Ju, qual a importância, né, desse departamento infantil na igreja para o crescimento tanto dos pais como das crianças também? Me fala desse. Bom, a igreja, para que ela cresça, ela precisa de um bom departamento infantil. É importante a igreja conduzir as crianças a terem experiência com Deus. Agora, de fato, para que a igreja cresça, o departamento infantil precisa funcionar muito bem. Sabe, quando você pensa em ir num restaurante, você tem filhos pequenos, você pensa, eu preciso ir num restaurante onde tem parquinho, para eu poder comer, fazer a minha refeição e a minha criança ficar bem. É a mesma coisa na igreja. Quando você vai escolher uma igreja para ficar, com certeza você vai pensar, eu quero um lugar onde os meus filhos vão ser bem atendidos, onde eles vão se divertir, onde eles vão gostar de estar lá, onde eles estarão seguros, né? Então, tudo isso faz parte de investir no departamento infantil. O departamento infantil não é o departamento mais importante da igreja, não, mas ele é fundamental para o crescimento. Que coisa boa. Ô, Alusca, me diz uma coisa, a educação para as crianças deve ser do pai, mas aí o comportamento da igreja em relação a isso, você que é pedagoga, me explica aí, me fala sobre essa relação da educação, né? Eu, como educadora na vida secular, eu acredito que o papel fundamental de educação é dos pais. Mas quando se passa para a igreja, é aquele vínculo entre pai e igreja. Porque a gente precisa colocar nas nossas crianças o que é Deus de verdade, né? Sim. O que é o verdadeiro Deus na vida delas. Tem que mostrar para elas a ter experiências com Deus, a saber quem é Deus, a lidar com as coisas que Deus faz por ela, né? Então, eu acredito, eu vejo muito que a educação da igreja, o que é ensinado na igreja, deve ter a ligação com a família, né? Porque uma família estruturada, filhos estruturados e uma sociedade estruturada. Vai ter um crescimento bom. A gente volta aí a fazer a pergunta a vocês, mas eu quero perguntar a nossa Jane. Jane, essa estrutura, né, que a nossa igreja tem, como fazer para uma igreja que ainda não tem essa estrutura, né? E eu queria que você pudesse falar sobre isso aí para nós, como deve funcionar essas coisas.
Pastor, eu percebo um cuidado muito grande do ministério em manter excelência. Aham. E excelência não está ligada ao templo, ao novo templo, à igreja grande. Excelência diz respeito às coisas realmente serem bem feitas. Uhum. Então, o novo templo, né, a sede, a gente percebe que tem sido um referencial de excelência. Não porque é grande. É possível uma igreja pequena desenvolver excelência, mesmo no número menor de professores, mesmo tendo um número menor de recursos, não é? Porque eu posso não ter a melhor tinta, mas eu preciso ter uma sala limpa, e isso é excelência, entende? Então, assim, é possível um verbo da vida pequeno desenvolver a mesma excelência que a sede está desenvolvendo, porque isso, pastor, está na nossa visão. Ô, E Jane, quando está só um na minutinho. visão... Oi? Só um minutinho. Entrando junto contigo aí nessa... A questão da excelência, desse trabalho, precisa também de uma boa criatividade, né? Para trabalhar com essas crianças. Sim. Me fala sobre essas ideias, a criatividade. Então, eu penso que, às vezes, o professor, quando ele vai entrar para o departamento infantil, esse é um grande desafio, porque uma das perguntas que eu recebo é: mas eu não sei se eu tenho uma habilidade. Mas eu tenho percebido, eu não sei se as meninas vão confirmar comigo, que mais importante que a habilidade é o coração. É, verdade. Porque com o coração vem a habilidade. Eu não sei se vocês sentem isso, Eu né? lembrei de uma frase que Guto fala, né, pra gente, nosso presidente, ele fala que a habilidade, elas são desenvolvidas, né, mas o coração é que faz toda a diferença. Então, quando a gente tem o coração, as habilidades são fáceis de ser desenvolvidas. Flui, né? É isso mesmo. Pronto. Vai fluindo. Então, se você tem o coração, pastor, a criatividade vem. Sabe, se você tem o coração, você chega no mercado, é possível você chegar no mercado e você olhar para um lugar e dizer: isso é a cara da minha sala de aula, né? Eu posso pegar esse pacote de biscoito e fazer aquela aula maravilhosa. Então, quando você tem o coração, você dá para Deus um instrumento para ele trabalhar a tua criatividade. Então, eu penso isso. Essa criatividade... Pode falar. Essa criatividade também ajuda para uma igreja que não tem tanta estrutura, Jane? Que não tem tanto aparato? Com certeza. Por quê, pastor? Hoje, os recursos visuais que nós temos na internet, nas mídias, eles vão nos trazendo muitas informações. Então, nós não temos mais um grupo travado, não. Hoje, se você quiser saber sobre batismo no Espírito Santo, você vai no YouTube, tem muitas aulinhas sobre batismo no Espírito Santo, né? Então, você vai pegando essas ideias, e eu acredito assim, que o bom professor é aquele caçador mesmo. O bom professor é aquele que não para, o bom professor é aquele que tem aquilo no coração. Eu dei uma aula boa domingo, mas a do próximo domingo ela pode superar a desse domingo. Então, eu penso assim, pastor, tudo parte do desejo do seu coração. Que bênção, bom demais. Eu queria agora convidar uma irmã maravilhosa, uma irmã que trabalha aqui no ministério, nessa parte da coordenação de crianças, que é a nossa irmã Socorro Quirino, né? Que ela ensina isso há um bom tempo já. E você vai ver esse vídeo. Bem no início da igreja, do Verbo da Vida, e eu como nova convertida, comecei a sentir uma inclinação para o trabalho com crianças e para servir na igreja de alguma maneira, né? Então, o que mais me despertava o interesse, que mais chamava a minha atenção, era o trabalho com criança. Então, uma certa vez eu me ofereci na sala da minha filha para servir como professora, ou como monitora no início, né? E a partir desse tempo, estou lá nessa função, né? Passei muito tempo trabalhando nas salas com as crianças e depois passei algum tempo liderando o departamento.
E à medida que o tempo foi passando, a igreja foi crescendo, se desenvolvendo, mudaram as lideranças, né? Departamento infantil, cada uma contribuiu no seu tempo, com o que foi possível, com a direção de Deus para elas naquele tempo. E isso fez o departamento crescer, isso fez ele se desenvolver, né? Deus tinha dado uma visão para o pastor no início da igreja e ela se manteve. As crianças receberam a palavra e continuam recebendo a palavra. Os professores foram mudando, mas à medida que foram chegando outras pessoas, novas atividades foram sendo acrescentadas, as líderes foram tendo direções em outras atividades, outros trabalhos, mas a visão permaneceu a mesma. Hoje nós temos uma igreja em crescimento, em desenvolvimento, né? E nós somos liderados por um pastor que participou do departamento de crianças. Então, isso a gente tem como fruto do trabalho, né, desenvolvido na igreja, e também como uma esperança de que nossas crianças estão sendo ensinadas na palavra e da maneira correta. Obrigado, Socorro. Que palavra maravilhosa, que instrução maravilhosa você trouxe para nós. E eu quero perguntar aqui à nossa irmã Débora, né? Débora, quando a gente lidar com uma criança assim especial, que ela tem um comportamento diferente na igreja, como é que você faz? Como é que lidar com essas coisas? Qual a orientação, né? Qual o cuidado que a igreja tem sobre essa sensibilidade com essa criança? Bom, foi muito interessante essa sua pergunta e ela é muito propícia para o momento. Porque as respostas das nossas 3 meninas maravilhosas nessa tarde, elas já foram fundamentais. Né? Falaram muito sobre a importância da criatividade, sobre a parceria com a família, sobre ter um coração inclinado para que o talento ele possa se desenvolver. Então, trabalhar na diversidade com crianças é de fundamental importância criar um vínculo com a família. Porque primeiro você alcança o coração da família, primeiro eu alcanço o coração da família. Nós temos que fazer um mapeamento em descobrir o que chama a atenção daquela criança, quais os comportamentos cotidianos que ela tem em casa, para que, ao ela ter esses comportamentos também no ambiente da igreja, a gente possa entender e possa intervir de maneira a desenvolvê-la. Porque há um versículo da palavra que eu não me canso de citar, até nas oficinas que já demos sobre inclusão aqui na igreja, é que Jesus crescia em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, as nossas crianças, elas sempre vão crescer em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Então, mapear essa criança através da família e depois fazer reunião com os professores para criar um plano estratégico de adaptação a essa criança à igreja. E nosso slogan é papai e mamãe feliz, criança feliz. Ô, Débora, muito boa essas instruções. A criança se sente amada, né? Os pais também, né, Ju? Sente amado, sente abraçado por esse amor, né? Por esse comportamento. Eu quero chamar um vídeo agora da nossa secretaria, Departamento de Secretaria de Criança, lá da nossa igreja. E você vai ver algumas pessoas comentando algo poderoso também. Secretaria do Departamento de Criança da nossa igreja, estou com a Késia. Aqui é onde organiza todo o trabalho dos professores. E eu queria que ela pudesse falar sobre isso, como é que faz a supervisão e como é que faz esse trabalho. Aqui na secretaria, a gente é onde disponibiliza todo o material para a aula acontecer, desde folha, desde lápis, desde toda a assistência, até assistência se acontecer alguma coisa com a criança. Então a gente tem sempre esse cuidado. E é daqui também onde a gente faz a contato das crianças, a supervisão das próprias salas. O departamento infantil funciona. Cada sala tem uma supervisora, também tem uma líder de sala, onde esse líder também cuida de todos os professores. Nós temos professores em cada sala. E tem os monitores,
que é que faz todo esse trabalho de estar assistenciando a criança nas suas necessidades. Além desse trabalho que você faz, desse cuidado todo, funciona como é uma igreja, né? Exatamente. Como é que funciona essa ministração? Como é que funciona? Eles oram, tem ministração, tem testemunho. Como é que funciona? Sim, tem sim. Desde o início, a gente tem esse cuidado. Uma rotina, né? A gente mantém sempre essa rotina acontecendo no departamento infantil, que é a criança ela é recepcionada, a gente recebe a criança, tem aquele momento de recepção, de dinâmica, a gente chama muito de quebra-gelo. E a partir daí a gente começa mesmo uma rotina de culto, né? Onde a gente faz o louvor, tem a parte de brincadeira, tem a parte das crianças louvar a Deus e adorar. Cada sala, claro, com o seu formato, com a sua forma de abordagem. As próprias crianças a gente já envolve, eles fazem louvor, eles tocam. Então isso é uma coisa muito legal, a gente ir desenvolvendo já no departamento infantil o dom, o talento de cada criança. Tem salas que essa ministração é feita com fantoches, com visuais, a gente sempre procura fazer de forma mais lúdica possível. Quantas crianças tem em média em cada sala, né, nos cultos, e eu trabalho com essas crianças especiais que nós temos também? Então, a questão da quantidade de salas geralmente gira entre 20 a 30 crianças. Juntando no total do departamento infantil, dá uma média de 150 a 200 crianças. Hoje, a gente tem 189 crianças aqui no nosso departamento infantil. A sala que a gente chama de brinquedoteca, que é uma sala de acolhimento, né, para crianças com necessidades especiais, exatamente onde a gente faz um trabalho diferenciado, com recursos adaptados, para a gente acolher crianças com necessidades como o autismo, por exemplo, né? Sim. Às vezes tem crianças com TDAH e a gente faz todo esse acompanhamento com recursos realmente voltados para as necessidades dele, para que eles também consigam absorver a palavra e andar de acordo com os princípios. Os professores daqui são os mesmos que são lá ou são professores habilitados para isso? São professores diferentes, na verdade nós temos um bom número de professores que têm capacitação exatamente voltada para essas necessidades que as crianças têm. Pessoal, vocês viram aí tanta gente trabalhando, que coisa linda, tantos professores, monitores, cada sala com excelência. Muito bom mesmo, que estrutura poderosa. Eu mesmo fiquei impactado com tantas coisas que eu vi ontem lá na nossa igreja. Juliana, como é que faz para fazer o calendário, para organizar esses professores, monitores, treinamento? Como é que faz para fazer parte do departamento infantil, você que é a nossa líder? Bom, para o departamento funcionar, graças a Deus, né? Em primeiro lugar, eu sou grata a Deus pela vida da Alusca, porque ela que faz a correria acontecer, eu costumo dizer assim. E Deus trouxe para nós uma supervisora de cada salinha, né? Aqui na sede tudo é muito grande, então Deus trouxe essa inspiração para o nosso coração. E para você ter uma ideia, Débora é supervisora da brinquedoteca, Kézia é uma das nossas supervisoras, Socorro Quirino é uma das nossas supervisoras, e nós temos uma para cada salinha. Nós temos 10 supervisoras que trabalham diretamente com a gente, acompanhando os líderes de sala, os professores, motivando eles e nos ajudando nessa liderança. Para ser parte do departamento infantil, a gente tem um link que a pessoa acessa, ela preenche o formulário, a gente recebe normalmente a Lusca, a gente lê e a gente encaminha para a supervisora da salinha. Porque nesse questionário, nesse formulário, a pessoa vai dizer qual é a salinha que ele tem a inclinação, qual salinha ele se identifica para trabalhar. Aí a gente encaminha, né? Normalmente é a Lusca mesmo que faz isso, ela encaminha para a supervisora e essa supervisora marca uma entrevista pessoal com essa pessoa, algo rápido, simples, mas bem importante. A gente é bem zeloso, sabe? Com quem vai estar com as nossas crianças. Quando a pessoa teve um histórico que comprometa o cuidado dela com a criança, a gente indica, né? Na verdade, a gente orienta que ela se envolva em outro departamento. Por exemplo,
se ela não tiver um perfil adequado para trabalhar com a criança. Nós recebemos essa pessoa na igreja e recebemos ela, inclusive, em outro departamento. No entanto, nós somos bem detalhistas para aprovar quem vai estar com as nossas crianças. E aí, uma vez que essa entrevista acontece, a supervisora aprovou a entrada dessa pessoa, aí passa para o líder. Aí o líder vai incluir essa pessoa na escala. Nós temos um calendário de reuniões gerais, né, que acontece unindo todo mundo, todas as supervisoras, todos os líderes, mas a supervisora, ela faz reuniões à parte com a sua salinha. E eu vejo que isso tem sido, para nós, assim, algo importante e que tem feito funcionar. Porque como é muita gente com quem a gente trabalha, você sabe como é. Juntar a agenda de todo mundo é um grande desafio. Mas quando você trabalha um grupo menor, é muito mais fácil. Às vezes a gente faz o mesmo treinamento 2 meses. A gente fez um treinamento de segurança com um rapaz que era bombeiro e uma enfermeira o ano passado, 2019. E a gente passou 2 meses fazendo para que todo mundo fosse treinado. Então, assim, aliás, quem está nos ouvindo aí, foi algo maravilhoso para nós, porque você vai, às vezes, lidar com uma criança, né, que engasga comendo alguma coisa, ou caiu, machucou, e aí os professores não ficam desesperados, eles sabem como lidar, eles estão calmos, eles sabem como agir. Foi um treinamento muito legal que a gente fez. Então, esse é um exemplo, né? A gente entende que grupos menores faz com que a gente seja mais eficiente nesses treinamentos, mas nós temos reuniões gerais de consagração, de aperfeiçoamento, confraternização, e é isso. Tem sido maravilhoso. Obrigado, Ju. Que explanação. Você quer falar alguma coisa? A gente tem a reunião com as supervisoras, né? Também, Ju. E essas supervisoras, né, passam aquilo que foi debatido, conversado com a gente, passa para as suas salas. Então, o que deu certo para uma supervisora, fica aquela troca. Sim. De informações, trocas de ideia. O que deu certo numa sala, a gente está implantando em outras. Sim. Entendeu? E isso tem surtido um efeito muito bom. Poderoso. Porque tem se organizado, tem se estruturado e tem expandido para os outros, para as outras salas. O que eles, de resposta para a gente, ele olha para a gente e diz assim, o departamento infantil está diferente. Porque está se... uma coisa está se encaixando na outra, vai se elencando, né? E vai tendo a excelência que Jane falou. A gente tem um exemplo de que uma salinha, ela estava usando recursos de sucata. E não é porque é a sede que a gente não vai usar o material de sucata. Não, a gente precisa usar, até por questão... fez um treinamento para ensinar todo mundo a usar. Foi, o material de sucata. Trazer um ensinamento, né? Isso, trazer a importância de que dali você pode tirar alguma coisa. E isso foi muito importante, isso foi muito bom para o crescimento da própria sala em si. E o que tem sido erguido é que as outras salas estão pegando essa mesma visão e está desenvolvendo isso naquela sala. Isso está sendo muito bom para a gente. Proveitoso, né? E o que é interessante é que em cada sala... É uma live, não é um programa só com mulher, pastor. Você vai ter que aguentar um pouquinho mais. Eu queria, só segura um pouquinho para perguntar a Jane aqui. Jane, na tua igreja aí... Oi? Na sua igreja aí, esse trabalho é só para quem tem uma chamada para o departamento infantil? Como é que você lidar com isso aí? Como é que a tua igreja se envolve no departamento infantil, né? E o que você ensina também na escola de ministros? Fala aí, Jane. Então, pastor, é tão interessante porque eu estava ouvindo a ministração de Juliana de ontem à noite e ela falando sobre a importância do servir, né? E eu acho que hoje de manhã já. Pastor, eu penso que quando a igreja, quando os pastores têm uma visão sobre o que é servir, porque Romanos 1:1, ele começa dizendo assim, Paulo começa dizendo, eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então, antes do apóstolo, ele era servo. Quando a liderança da igreja tem essa visão do que é, de como servir,
não só como servir, mas como se serve. Eu acho que essa visão é implantada no coração do povo da igreja, e o povo da igreja aprende a servir, independente de serve lavando o banheiro, serve colocando água no púlpito, serve no departamento infantil. Então, eu penso, pastor, que existe uma responsabilidade muito grande na liderança. É a liderança que puxa esse fio. Quando a liderança passa a visão do que é servir, fica fácil, sabe? O povo não escolhe onde servir, porque eles simplesmente aprenderam a servir. É algo poderoso, né? Hoje... Ei, Débora, esquece, passou o negócio aqui. Débora, fala aí, Débora. Esse amor que é derramado para todas as crianças, né? Jane falando, a Ju falando e a Lúcia, esse amor que a gente dá. Ontem eu vi também, né, no culto, eu vi como os professores derramam esse carinho, esse amor por todas as crianças. Você recebe isso com um retorno forte, né? A gente que dá esse amor. É verdade. E esse amor, ele vem de várias formas. E só concluindo aquele momento que eu quis tomar de vocês na hora da fala, as meninas estavam falando de sucata. E na sala da brinquedoteca, num ambiente lá especializado, a gente chama isso tecnologia assistiva de baixo custo, em que a gente vai desenvolver as nossas crianças com objetivos específicos, tipo o prendedor de roupa que você usa na sua casa para estender sua roupa, lá é para desenvolver o movimento da pinça. O pegar. Sim. Então, essa tecnologia de baixo custo também é utilizada em todas as salas do DI. Apenas a gente utiliza nomes diferentes. E é esse amor que atrai os professores a juntar sacolas de materiais recicláveis para trabalhar com material concreto. As nossas crianças, eu me lembro muito da criação. Quando o Espírito de Deus Paraiva. Eita! Ajuda! Paraiva. Estava sobre as águas e ele usou o material. A própria água estava lá concreto. Então, quando ensinamos as nossas crianças, nós utilizamos material concreto. Então, isso atrai rapidamente o conhecimento, desenvolve a aprendizagem e há uma conexão entre espírito, alma e corpo, porque o corpo toca, a alma assimila e o espírito absorve. Então, é por isso que é importante o concreto. Eu queria só fazer uma observação poderosa, né? Tá vendo? Aleluia! Algo maravilhoso, né? É que ninguém faz a vontade de Deus sozinho. E nós temos orado e visto Deus respondendo através dessas pessoas maravilhosas que vocês estão ouvindo aqui, né? Que Deus pode trazer pessoas que já têm habilidade. Existem habilidades para serem desenvolvidas, mas existem pessoas formadas. E a sua formação importa, né? Se você é pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, enfermeiro, fono, fisioterapeuta, vem servir, vem, amém, a gente precisa de você. O Senhor precisa do seu serviço, servindo essas crianças. É um grande privilégio fazer parte de tudo isso. E eu queria fazer uma observação sobre o que é a brinquedoteca, né? Débora citou, ela supervisiona diretamente a brinquedoteca, ela também é líder do departamento de inclusão na igreja. A brinquedoteca foi algo que Deus trouxe como inspiração para o nosso coração, como uma sala de adaptação. Então, nós recebemos na brinquedoteca crianças que estão com dificuldade de ficar na salinha por N motivos. Às vezes, a criança, ela vê muita criança na salinha, ela fica querendo chorar. Às vezes, ela nunca foi para uma escolinha e ela não está conseguindo se adaptar na salinha dela. Então, a brinquedoteca existe para isso. Agora, de fato, a brinquedoteca tem assistido famílias com crianças que precisam de uma atenção especial, para que elas sejam alcançadas, para que elas tenham experiência com Deus, para que elas ouçam a palavra. Nós temos, sim, atendido autistas, síndrome de Down, cadeirantes, crianças ali, e tem sido maravilhoso. Mas nós temos também adaptado elas no seu lugar, que é na salinha com todas as crianças, amém? Então, assim, a brinquedoteca é isso, né? Se vocês quiserem saber, que estão nos assistindo,
de outros lugares, pode fazer contato direto com a Débora, ela vai te explicar. Eu pensei que você ia dizer, direto comigo. Débora, que ela é top! Ela nos ajuda a dar formação sobre isso, né? Então, assim, a gente fez uma série de lives sobre o departamento infantil. Se você for no YouTube da nossa igreja, você vai encontrar uma oficina só sobre inclusão, tá bom? Valeu, Ju. Que tanta instrução boa, né? Débora, me diga uma coisa. Quando é que vocês perceberam essa necessidade da brinquedoteca? Bom, essa necessidade da brinquedoteca, ela veio do coração de Juliana. Porque Glória. eu sou apaixonada por educação especial. Casei com uma pessoa com deficiência para poder estudar educação especial em casa. Então, já são 16 anos de amor por isso. Então, um grande beijo a Leonardo Barbosa, coordenador comigo aqui na Igreja da Inclusão. Mas essa sede, esse amor de incluir a todos, que é um amor que dilata, que é o amor da inclusão, e todos estão incluídos no corpo do Pai. Então, Juliana, ela organizou essa formação em autismo, né? Acho que em meados de outubro do ano passado. E depois dessa formação que ela solicitou... De 2019, desculpa. E o coração dela borbulhou nisso e ela perguntou, Débora, alguma coisa vamos fazer e vamos começar por algo. E nós já temos uma sala pronta para começar. E assim, do coração dela se expandiu para toda essa inclusão que tem acontecido junto com o pastor Tiago, porque os dois estão à frente. A gente tinha uma criança que ela rasgava a roupa, né, Débora? Batia a cabeça na parede, uma menininha, e depois não falava. E com alguns domingos de brinquedoteca, um dia ela chegou e falou... Oi, titia. E a mãe ficou assim, passada. Porque ela falou, ela não falava assim. Né? Ela começou a botar os animais dentro da arca, querendo contar junto a história da Arca de Noé. Né? Débora contou essa história para ela várias e várias vezes. Parecia que ela não estava nem prestando atenção. Mas a forma, por causa da experiência de como fazer, ela absorveu a palavra. Então, assim, existe um grito, né, de pais e mães que querem que os seus filhos sejam alcançados. E nós temos ouvido esse grito. E isso nasceu como resposta. Ótimo. Eu quero até dizer a vocês aqui, o pessoal que está nos assistindo, a gente filmou lá, mas a gente não filmou dentro, né? A gente filmou a parte de fora lá para você ter uma noção. E se você quer mais informações, você vai procurar... Débora! Pode ligar para ela a qualquer hora. Aí, deixa eu só chamar aqui a professora que... hoje a gente está numa velocidade muito boa hoje no departamento infantil, mas teve um início, né, gente? Teve uma professora chamada Olivete, que ensinou a muita gente que hoje está trabalhando no ministério e são ministros. Você vai ver esse depoimento. Bem no início da Igreja Verbo da Vida, nós começamos a ensinar as crianças, mas nós não tínhamos estrutura nenhuma, não tinha salas. E sentimos a necessidade de reunir essas crianças em algum lugar. E foi nos cedido, de frente ao prédio da igreja, ali no centro de Campina Grande, um espaço onde nós pudemos ensinar essas crianças. Como também um outro espaço foi cedido, onde nós precisaríamos levar essas crianças numa Kombi. Existia todos aqueles professores que iriam chegando e apoiavam em toda a organização da sala, o material, aquilo que ela ia precisar. Foi escolhido um líder e nesse período eu fiquei na liderança do departamento. Foi escolhido o líder de cada faixa etária. Para cada sala de aula existia um líder. Foi escolhido também um professor, assistente e como também um monitor. Assim começou a se formar uma corrente de comando bem estruturada e bem edificada. Existia uma outra dificuldade também, que era a divisão das salas, né? Como nós não tínhamos aquela estrutura física com sala para todas as idades, porque o nosso departamento ali já estava dividido por idades. E as salas, onde colocar essas crianças? Então foi feita umas divisórias de madeira. Mas nós sabemos que o som, a divisória de madeira não impede o barulho de uma sala para outra. E eram as salas tudo vizinhas, divididas com madeira. Como cada professor tinha a sua aula, tinha um tempo de 1h20. O tempo que durasse o culto era o tempo que a gente precisava ensinar essas crianças. E tinha material para isso. Ali a gente se sentia confortável porque a gente tinha todo
um suporte de material e de lições para aplicar todos os domingos a essas crianças. Mas o barulho de uma sala, crianças de 2 e 3 anos, 4 e 5 anos, elas estavam divididas em salas. E nós sabemos que crianças choram, né? Criança faz barulho, tem aquele horário em que ela se dispersa um pouco, que ela quer brincar e que ela não está muito atenta. E criança não faz silêncio, né? Nós precisamos ensinar essas crianças, ela com barulho ou sem barulho, nós precisamos dar a nossa aula. Então, esse era o nosso grande desafio. Muito obrigado aí pelas informações, foi muito boa. A estrutura continua, né? O trabalho continua. E como é que vocês fazem para chegar mais cedo, a hora antes? Como é que você faz esse trabalho lá? Sim. Prepara a aula também, né? Como monta essa aula? A questão da aula, pastor, é do currículo. A gente já tem algo expresso, né, determinado pelo ministério, né? A gente, como é o currículo? O que é? O currículo são tipo apostilas, que tem vários estudos e vários módulos, e esses módulos são distribuídos entre os professores. Entendi. Certo? Várias aulas de temas diferentes e bem específicos, muito, muito valioso. E dentro desse currículo tem partes que precisa ser desenvolvida naquele momento de aula. Tem um desenvolvimento da aula, tem uma enquete, que enquete é tipo uma conversa entre 2 personagens, tem um fantoche, tem uma peça teatral, tem alguns louvores. A criatividade é do professor em termos de como fazer aquela aula. A aula vai pronta e eles estudam, né, faz aquela leitura, aquele preparo e ministra a aula para as crianças. Sim. Com relação à escala, né? Sim. Escala, quem faz são os líderes de escala, né? Porque, assim, como na nossa realidade, né? São 10 salas, não tem como eu, líder, estar fazendo escalas de cada sala. Entendi. Então, isso são as ordens de comando, entendeu? A gente também tem essa ordem de comando. O que o professor faz, o que o líder de sala faz, o que os monitores fazem. Então, é tudo bem especificado nessa ordem nesse material que é distribuído pelo Ministério, né? Não sei como funciona, né, nessa questão. Procura Socorro Quirino, que ela sabe. A Lúcia me responde. O professor, como é que faz a consagração dele, a oração, a preparação dele espiritual? Nessa questão aí, pastor, a gente vê muito de trabalhar nos momentos mesmo de consagração que a gente tem dentro do departamento. Certo. Cada supervisora, na nossa igreja, cada supervisora marca o seu momento, né? E tem aquele momento de oração, aquele momento de comunhão, de entrega aqueles materiais, entendeu? Eu acho que o que ele está falando, assim, além desses momentos, como isso acontece individualmente para o professor de ir para a sala de aula. Sim. A gente sempre está motivando os professores e ministrando a eles para que eles entendam que eles são ministros dentro da sala de aula. Que eles estão ali como ministros do Senhor para conduzir a vida daquela criança, a ter experiência com Deus, a nascer de novo, a receber cura, receber batismo com o Espírito Santo. Eu não subo no púlpito da igreja sem me preparar, né? Então, um professor ele não deve ir para a salinha sem se preparar também. E algo que tem acontecido, que foi muito bom, a gente tem trazido ministros da igreja, principalmente professores do Rema, para dar aula na salinha de 9 a 11. E tem sido uma experiência fantástica para as crianças. Ah lá, ele deu, deixa ele contar. Eu fui. O negócio é sério. Eu contei uma história. Do filho pródigo, né? Que ele saiu de casa e ele perdeu tudo. Aí eu fui dizer, ele perdeu tudo que ele tinha, né? Quando ele foi trabalhar com os porcos. Então, tudo que ele tinha, ele perdeu. Aí eu disse, perdeu o celular, perdeu o relógio.
tudo, ele voltou zero para casa. Aí uma criança disse, ô tio, e naquela época tinha celular? Eles são joia, né? É engraçado demais. O Tiago foi dar uma aula, já faz um tempo, de escatologia para as crianças. Ele falou que as perguntas que as crianças fizeram, Sim. ele nunca tinha recebido de nenhum adulto em nenhum Verdade. lugar que ele deu Verdade. aula no Rema. Né? Eu Certo, faço questão também de estar na sala de aula. O que isso faz? Isso faz o nosso povo, as próprias crianças, os próprios professores perceberem o quão é importante. Estar no púlpito, né, na nave, é tão importante quanto estar dentro da salinha de aula. E outra coisa que a gente fez também foi puxar, pelo menos, agora, no começo foi mais, porque a gente estava sem o Louvor Kids funcionando. Então, estava um domingo sim, um domingo não. Agora está uma vez por mês. Ministro de música da nave, né, do culto principal, vai para a salinha de 9 a 11 fazer o louvor também, né, para mostrar para as crianças como é importante, né, ministrar louvor ao Senhor, para inspirar as crianças e para ser inspirado. Gente, quem mais aprende quando a gente está envolvido nesse negócio de ensinar a criança é a gente mesmo. Isso, querida, a gente mostrou lá, a gente filmou, mostrando e justamente o que Ju está falando. E agora nós vamos diretamente para São Paulo. Jane, me fala aí o comportamento de Jesus Cristo com essas crianças. Traz uma palavra sobre isso. Já quero agradecer a sua disponibilidade de estar servindo aí a gente nesse momento. Mas me diz aí o tratamento de Cristo Jesus com as crianças. Fala aí. Eu percebo que Jesus veio trazer... Desde o Velho Testamento, a gente vê Deus cuidadoso com as crianças. Quando ia se ler a lei, estavam lá as crianças envolvidas. Quando ia se ter uma instrução, estava uma convocação para adultos, velhos e crianças. E aí a gente chega no Novo Testamento, vê Jesus em várias situações nos sinalizando crianças. Então, eu penso assim, se criança está no coração de Deus, estava no coração de Deus, está no coração de Jesus, precisa estar no meu coração também. Se Deus teve um olhar para a criança, se Jesus teve um olhar para a criança, eu preciso ter um olhar também. Agora, qual é a visão de Deus para as nossas crianças hoje? É que as nossas crianças tenham tudo que um adulto possa ter. Então, se o adulto ele desfruta de batismo no Espírito Santo, as nossas crianças têm o direito de desfrutar de batismo no Espírito Santo. Nós não vamos esperar a nossa criança chegar a 8, 9, 10 anos para ser batizada no Espírito Santo. Ela pode ser envolvida nessa visão e nessa realidade hoje. Ela pode ser curada hoje. Ela pode ser envolvida nos dons hoje. Então, tudo que um adulto experimenta como palavra de Deus, como dons, como manifestação, as nossas crianças hoje podem experimentar na nossa sala de aula. Então, assim, eu vejo um cuidado e uma excelência muito grande. Antes, essa questão que Juliana colocou no início, né, ela falou sobre um padrão para ensinar no departamento infantil. Tem que ter mesmo. Não é qualquer um que vai lá, não é? Não é qualquer um. Então, a gente entende. São pessoas comprometidas com o Senhor, são pessoas que amam o Senhor, são pessoas tolerantes, pessoas pacientes, né? São pessoas que querem estar envolvidas na obra. E isso, pastor, pode ser para qualquer um. Qualquer um que tenha um coração para servir. Qualquer um que se disponha para servir pode pegar essas habilidades da parte de Deus. Jane, nós estamos na contramão. Opa! Sim, me diz uma coisa. Nós estamos... Essa é a visão que você passa ou ensina na escola de ministro também, sobre isso que você fala para os alunos? Sim. A gente vai muito mais fundo, né? Porque são 6 horas de aula, então a gente fala sobre tudo, né?
na escola de ministros. Mas, assim, a excelência e o material não pode ser qualquer pessoa, pastor, que esteja trabalhando com as nossas crianças. Concordo. Porque nós vamos ser referencial de vida para a vida dela inteira. Né? Quantas de nós, 4, e você, pastor Abraão, não traz a memória de professores que tiveram lá atrás? Sim. Né? De pessoas que foram importantes para a gente lá atrás, de uma música que um professor cantou e que marcou a nossa vida. Então, eu bato muito pesado nisso. E eu vou encerrar dizendo assim, às vezes, a maior propaganda, quem faz é o próprio professor. Porque, às vezes, o professor sai da sala de aula acabado, né? Desgastado. Esse professor que sai da sala de aula assim, ele não entendeu a visão. Esse professor que sai da sala de aula assim, ele não compreendeu o que é servir. Porque existe um preço no servir, mas existe graça, existe regozijo, existe força. Então, às vezes, é o próprio professor que faz propaganda negativa do departamento infantil. E eu bato pesado nisso. Quando os professores saem da sala de aula, eu digo, opa, cara de feliz, né? Porque é isso o resultado de milagre para a nossa vida, é isso o resultado de coisas que virão, de meninos transformados, de frutos que teremos, não só na nossa vida, mas na nossa família, na vida da nossa sala de aula. Então, eu bato pesado, são pessoas extremamente excelentes. Isso. Nós temos pessoas lá dentro de primeira qualidade, que são os nossos professores. Jane, minha querida, muito obrigado, viu? A sua participação, o teu acréscimo aqui. Foi muito bom, que saudade. Bom revê-la. A honra é minha. Beijo no coração. A honra é minha. Tchau, Jane. Tchau, Jane. Eu quero perguntar a vocês, viu? meninas, qual a experiência que vocês tiveram junto do que ela falou aí, batismo no Espírito Santo, sobre cura dessas crianças, o mover do Espírito sobre ele. Eu queria que cada uma de vocês pudesse falar. Eu gostaria de falar sobre essa solidificação no coração da criança. Meu filho, ele praticamente fez o rema comigo, né? Quem tem criança e vai fazer o rema, o filho vai junto. Então, ele ia para a salinha do rema, em que ele ia assistir aula, e ele ia com 2, 3 anos de idade. E tem a questão do ar-condicionado, e uma das pessoas que nos recebia muito bem, ela dizia assim, seu filho é sarado. Eu, o tempo todo, apresentava ele como uma criança alérgica, e essa pessoa dizia, seu filho é sarado. E então, eu resolvi pegar essa palavra de meu filho é sarado. Passamos os 2 anos do rema, seu filho é sarado, meu filho é sarado. Só que isso ficou solidificado dentro do coração dele. E, às vezes, com 3 anos e meio, ele queria tomar sorvete à noite. Porque eu não tomo e o pai toma. E eu dizia, filho, não, você não pode tomar sorvete de noite, porque você vai adoecer. Um dia, ele, bem sério, olhou para mim, uns 3 anos e meio, e disse, se eu adoecer, papai do céu me cura. É só orar. Papai do céu sempre me cura. Eu acredito na cura. Eu olhei para ele e fiquei envergonhada, porque o que eu ensinava a ele solidificou no coração dele e faltava solidificar no meu. A partir daquele dia, independente da hora, ele não adoece e toma sorvete. Então, isso é muito forte. É esse impacto que os mestres da lei tiveram quando conversaram com Jesus com 12 anos de idade. Havia algo muito firme dentro dele. É por isso que a igreja do Senhor na vida das crianças não pode ser amanhã. Tem que ser hoje. O ano passado, no acampamento, eu tenho essa experiência marcante, porque foi meu primeiro acampamento com 2.000 crianças dentro do departamento dos 9 cultos. Que isso, gente. Então, eu cheguei no fim, eu É muita graça. Ainda bem que a gente conseguiu concluir. E não teve problema nenhum, mas eu tive uma experiência muito grande, que foi com a filha de uma ministra de louvor da nossa igreja. E a gente, no sábado e no domingo de manhã e na segunda, na parte da manhã, a gente tinha o hábito de levar eles para a piscina, para fazer um dia de recreação diferente. Só que a gente, no sábado, a gente trabalhou com eles a questão da gente orar para o Senhor nos abençoar, e começou aquele mover do Espírito dentro da sala de 5 e 6 anos. Coisa linda. E nesse dia foram batizadas 8 crianças no Espírito Santo.
E no outro dia, quando amanheceu, eram umas 7, 8 horas, ela se acordou, aí fez, mamãe, o tempo tá tão feio, hoje vai chover e eu não vou poder tomar banho de piscina. Aí a mãe olhou assim, filha, vamos orar. E ela começou a orar em línguas. E a mãe teve aquele impacto porque Sim. não achava e não tinha visto ela orando em línguas. Aham. E foi um impacto para ela. A Lúcia, ela começou a cantar lá em línguas e orar em línguas. E quando eu olho, o sol abriu a Lúcia. E ela disse, mamãe, eu agora vou poder tomar banho de piscina porque o sol abriu. O Papai do Céu ouviu a minha oração em línguas. Então, aquilo ali, para mim, foi impactante. Porque eu já tinha recebido isso em termos de orar em língua, de estar falando em línguas e estar recebendo da parte do Senhor. E quando eu analisei a criança recebendo ali, quando eu vi a importância de passar aquele ensino para ela, e ela receber, e ela tá orando em línguas, e saber da importância, para mim, eu ganhei o acampamento. Amém. Entendeu? E tu, ficou me pipocando um monte de história, mas eu prometo que vou contar só 2, bem rápido. A mais recente também com batismo no Espírito Santo foi a última vez que eu fui dar aula na salinha de 9 a 11 sobre oração. E algumas crianças foram batizadas no Espírito Santo. E aí, isso foi num domingo à noite. No outro domingo, a criança me chamou e falou, tia, fala aqui para a mamãe, fala aqui para o meu papai que eu sou cheio do Espírito, eu estou orando em línguas de verdade. Aí os pais ficaram olhando para mim, aí eles falaram, é de verdade mesmo, né? Eu falei, ele recebeu, porque, sabe, as crianças não estão fingindo que estão orando em línguas, querido, elas são cheias do Espírito, sabe? Sim. Não existe espírito mirim, espírito é o espírito humano, que muito recebe bom. O Espírito de Deus, então elas são cheias do Espírito mesmo. E eu achei uma experiência interessante, porque a criança queria que eu comprovasse. E aí eu comprovei, os pais olharam, disseram, glória a Deus, a gente não vai mais dizer para ele que ele está imitando, porque ele estava convicto que ele tinha sido cheio. E, de fato, tinha. E uma outra situação foi uma criança que era alérgica à lactose, muito, muito mesmo. E a gente tinha ministrado sobre cura, eu tive essa oportunidade de ministrar sobre cura. E aí essa criança foi para um aniversário, e aí ela foi para a mesa pegar um brigadeiro, e a mãe, não, você não pode. Aí essa criança olhou para a mãe e falou assim, mas mamãe, eu fui curada. Aí a mamãe ficou assim, a mãe olhou e falou, tudo bem. Aí comeu a mãe me disse que ficou assim, olhando, né? A criança estava convicta e a mãe estava ali vigiando para ver se realmente ia dar tudo certo. E deu tudo certo. Ela comeu 1, comeu 2, comeu 3 e nunca mais teve alergia à lactose. Aleluia. Então, assim, funciona. As crianças recebem. Por isso que a gente tem que ser simples como as crianças, né? Isso. Porque você fala, Deus disse, e elas acreditam e ponto final. Uau! Maravilha. Ei, esqueci de avisar sobre o like. Aperta o like aí para alcançar várias pessoas, gente. E compartilha. E compartilha, ok? Meninas, muito obrigado mesmo. Foi maravilhoso o programa, essas instruções. E a gente vai terminar o nosso 7º episódio nos bastidores, mostrando o vídeo lá do Departamento Infantil da Igreja.